Em abril de 2008, a emoção percorreu as veias de um grupo de estudantes da Faculdade Cristã Elam, enquanto eles embarcavam em uma emocionante aventura pelo deslumbrante Canyon Mangatipopo, da Nova Zelândia. Mas o que eles não sabiam era que uma combinação mortal de clima imprevisível e uma série de decisões trágicas transformaria sua pequena excursão divertida em um desastre que mudaria suas vidas para sempre. O que você está prestes a ouvir é uma história trágica que chocou uma nação inteira, deixou muitos questionando como as coisas deram tão terrivelmente errado e até inspirou um filme de sucesso nacional, num piscar de olhos. Hoje, compartilhamos os fatos do dia fatídico, honrando os que perderiam suas vidas e as famílias impactadas para sempre. Os pais enviaram, com ansiedade, seus filhos para essa viagem, confiando na escola. Mas o que deveria ser um dia de aprendizado, logo se transformaria no pior pesadelo de todo pai. Uma tragédia que se tornaria o pior desastre de recreação ao ar livre da história da Nova Zelândia. Como sempre, recomenda-se a discrição do espectador. É difícil saber por onde começar a história. Mas para entender como as coisas deram tão errado, temos que voltar a alguns meses antes deste evento, quando Jody Sullivan, o instrutor que liderou a viagem malfadada, se juntou ao centro de busca ao ar livre Sir Edmund Hillary, opção. Jody começou sua jornada como instrutora ao ar livre no centro de busca ao ar livre Sir Edmund Hillary, opção, em janeiro de 2008, apenas meses antes da tragédia. Ela havia concluído um curso de educadores ao ar livre de 12 semanas, projetado para acelerar a formação de indivíduos em instrutores ao ar livre. Jody era apaixonada por educação ao ar livre, mas ainda era nova na área. No mundo da educação ao ar livre, novos instrutores como Jody geralmente recebem um mentor para apoio durante essa jornada, mas ela nunca recebeu a orientação de que tanto precisava. Apesar de seu conhecimento teórico, essa viagem seria um dos primeiros desafios reais dela como líder. Mesmo sendo inexperiente, ela foi escolhida para liderar um grupo de 10 alunos e um professor do colégio cristão Elam, no que deveria ser uma excursão rotineira de canyoning pelo desfiladeiro de Mangatipopo. Na manhã de 15 de abril de 2008, um grupo de 40 estudantes, todos no 12º ano do Colégio Cristão Elam, chegou ao centro de busca ao ar livre Sir Edmund Hillary, opção para uma emocionante aventura ao ar livre que constrói o caráter. O programa de educação ao ar livre foi projetado para ensinar liderança, resiliência e trabalho em equipe em ambientes desafiadores. A viagem ao desfiladeiro de Mangatipopo foi o destaque do acampamento deles, uma chance de testar seus limites e se unir como equipe. Os alunos se dividiram em grupos menores, cada um liderado por um instrutor do opção, preparando-se para as atividades do dia. Um grupo de 10 alunos, acompanhado por um professor, foi designado a Jody Sullivan para uma excursão de canyoning pelo desfiladeiro de Mangatipopo. O grupo, repleto de alunos ansiosos pela aventura, incluía Tara Gregory, uma jovem de 16 anos com raciocínio rápido e espírito aventureiro que enviou uma mensagem para sua mãe antes da viagem, dizendo brincando: "Tchau, mamãe." Ela entregou o celular, pois não eram permitidos na viagem. Natasha Bray, conhecida por sua personalidade brilhante, estava neste grupo animada para o desafio, enquanto sua amiga Portia MacPhail aguardava ansiosamente pela emoção do canyoning. Ao lado deles estavam Floyd Fernandes, um estudante audacioso e curioso, e Anthony Mulder, sempre pronto para um desafio. Havia também Juan Tonrisu, um estudante determinado que tinha paralisia cerebral, mas nunca deixou que isso o impedisse de participar de todas as atividades. Liderando o grupo estava o professor Anthony McLean, uma figura respeitada e muito amada que já havia conduzido diversas viagens estudantis semelhantes. O plano era simples. O grupo seguiria uma rota
estabelecida pelo desfiladeiro de Mangatapopo enquanto praticava canyoning. O objetivo deles era chegar ao ponto médio, participar de exercícios de construção de equipe e depois voltar antes que o tempo mudasse. Mas naquela manhã, o tempo já se mostrava uma grande preocupação. Uma forte chuva começou a cair, com previsão de pior ao longo do dia. O desfiladeiro de Mangatipopo, como muitos outros, é um vale estreito e íngreme, esculpido por anos de fluxo de água. Normalmente, o desfiladeiro de Mangatipopo é uma paisagem deslumbrante. Suas paredes rochosas se elevam acima dos riachos e isso faz dele um ambiente sereno perfeito para canyoning, caminhadas e exploração. Os desfiladeiros são belos, mas podem ser arriscados na chuva. As altas paredes do desfiladeiro criam um funil para a água que entra na área, canalizando rapidamente a chuva ou o derretimento da neve de quilômetros de distância, elevando dramaticamente os níveis de água. O que parece ser um riacho tranquilo pode rapidamente se transformar em um torrente poderoso, quando a água é forçada através dos estreitos confins do desfiladeiro. A forte correnteza pode facilmente arrastar qualquer coisa ou pessoa em seu caminho. As paredes do desfiladeiro são muito íngremes, oferecendo pouco espaço para subir ou escapar em segurança caso a água suba de repente. Naquele fatídico dia de abril de 2008, quando Jody Sullivan e seu grupo de alunos chegaram ao ponto médio do desfiladeiro, o tempo, que havia estado ruim o dia todo, piorou ainda mais. A chuva, que havia começado mais cedo, aumentava constantemente. Apesar do riacho parecer controlável, os níveis de água subiam em um ritmo perigoso. O que Jody e seu grupo não sabiam era que a montante, a água, estava se acumulando, criando as condições perfeitas para uma enchente repentina. Contrário ao que se possa imaginar, o risco de chuva intensa e elevação dos níveis de água não foi inesperado. Na reunião de equipe das 8 da manhã daquele dia, o gerente de campo do Centro Opção Kerry Palmer já havia expressado preocupações. A previsão indicava chuva pesada e Palmer aconselhou cautela aos instrutores. Jody discutiu seu plano com Palmer, mas a decisão final sobre prosseguir ficou a cargo dela. Palmer não impediu a viagem e Jody, confiando em sua experiência limitada, acreditava que poderiam lidar com isso. Afinal, os alunos estavam preparados e ansiosos para o desafio, talvez porque a chuva começou devagar, ou por excesso de confiança e inexperiência. Mas uma razão mais plausível é que ela pensou que poderia lidar com isso porque foi assim que foi ensinada. Essa era a cultura da opção. O centro era conhecido por superar adversidades, seguindo o lema "faça chuva ou faça sol". Essa postura estava enraizada na cultura, onde os alunos deveriam encarar desafios como parte de sua educação ao ar livre. O Opção se orgulhava de oferecer atividades de alta aventura que ensinavam resiliência e liderança em ambientes difíceis e imprevisíveis. Era comum os instrutores tomarem decisões baseadas em experiências pessoais em vez de protocolos de segurança rigorosos, mas havia questões mais profundas em jogo. Em 2008, o Opção enfrentava o que administrativamente se chama de desvio de pessoal. Os instrutores estavam desistindo frequentemente, e isso levou a uma alta rotatividade e a uma falta de memória institucional. Novos instrutores, como Jody, frequentemente eram deixados para aprender no trabalho sem a devida orientação ou mentoria da equipe mais experiente. Isso significava que lições críticas de segurança não estavam sendo passadas para os novos recrutas. Instrutores experientes teriam recuado, mas a alta rotatividade na opção significava que Jody não tinha o conhecimento para entender o quão mortal o desfiladeiro poderia se tornar durante uma tempestade. Ela desconhecia um acidente fatal ocorrido anteriormente naquele mesmo desfiladeiro. Para piorar a situação, Jody não era o único operando sob pressão.
Kerry Palmer, gerente de campo da opção, enfrentava seus próprios desafios. Havia uma pressão crescente para continuar entregando programas de alta aventura, apesar de ter menos instrutores experientes na equipe. As operações do centro estavam no limite, com o gerente de campo Kerry Palmer supervisionando vários grupos sozinho. A cultura de risco extremo, alta rotatividade e lacunas no conhecimento da equipe resultaram em um instrutor com experiência limitada tomando decisões que logo teriam consequências desastrosas. Ao meio-dia de 15 de abril de 2008, Jody Sullivan e seu grupo estavam no desfiladeiro de Mangatapopo. Apesar da chuva persistente, ela acreditava que a excursão de canyoning era gerenciável e controlada. Por volta da 1 da tarde, Jody e seu grupo chegaram à represa no fundo do desfiladeiro. Do ponto de vista deles, o nível da água havia subido um pouco, mas fluía claramente, um sinal enganoso de que era seguro continuar. Jody havia se comunicado com Kerry Palmer por rádio pouco antes de chegar à represa. Palmer, preocupado com o aumento dos níveis de água, aconselhou-a a avaliar a situação ao chegarem ao desfiladeiro. Ele estava inquieto com o clima, mas confiava em Jody. Ela, por sua vez, decidiu que eles ainda poderiam prosseguir, pretendendo ir apenas até uma parte do desfiladeiro antes de envolver os alunos em exercícios de construção de equipe. No entanto, quando começaram a descer mais fundo no desfiladeiro, a situação estava se tornando mais precária. O que Jody e o grupo não perceberam foi que a água estava se acumulando rapidamente a montante. As estreitas paredes do desfiladeiro de Mangatapopo canalizavam a água da chuva das montanhas ao redor para o riacho, transformando-o em uma bomba relógio. 14H, o grupo, chegou ao Halfway Ledge, um ponto de retorno comum para viagens pelo desfiladeiro. Era uma formação rochosa estreita acima do riacho, onde os instrutores paravam para avaliar a situação antes de voltar. Os alunos permaneciam animados, alguns rindo, sem notar a água subindo lentamente ao seu redor. Mas Jody sentiu a mudança. A corrente, antes estável, agora estava mais veloz e o som da água correndo mais pronunciado. Neste ponto, os primeiros sinais reais de perigo começaram a surgir. O riacho, que estava na altura do tornozelo quando eles entraram no desfiladeiro, agora chegava perto de suas panturrilhas. Os alunos também perceberam a mudança, já que o antes tranquilo riacho virou uma correnteza veloz. Alguns se sentiram inseguros, buscando tranquilidade em Jody. A chuva estava ficando mais intensa e a garoa, antes controlável, rapidamente se transformava em um dilúvio. 30 minutos depois, os níveis de água subiram ainda mais rapidamente. O riacho claro que eles haviam entrado antes estava ficando lamacento, sinalizando que a correnteza trazia detritos de montante. Jody sabia que eles estavam em um momento crítico no meio do desfiladeiro, enfrentando uma decisão difícil: voltar atrás ou esperar na borda. Aglomerados na estreita borda, os alunos ficavam frios e cansados. A subida da água limitava rapidamente suas opções. Jody, confiando em seu treinamento e experiência limitada, decidiu pausar e reavaliar. Ela estava presa em um dilema. Ficar aqui na borda apresentava seus próprios riscos, mas tentar levar o grupo de volta através das águas agora turbulentas poderia ser ainda mais perigoso. Em sua mente, esperar a tempestade passar talvez fosse o ideal. Enquanto isso, Kerry Palmer, cada vez mais preocupada com o tempo, dirigiu até a barragem para verificar os níveis de água. Ele encontrou o rio fluindo forte, mas presumiu que Jody e seu grupo haviam se abrigado. Ele estava totalmente alheio ao fato de que agora estavam presos no desfiladeiro que temia se tornar perigoso. Eu sei o que você está pensando. Por que não se comunicaram? Infelizmente, a comunicação era restrita. Uma vez que Jody
e seu grupo entraram no desfiladeiro, o contato por rádio foi perdido, e Palmer não tinha como saber exatamente onde eles estavam ou quão ruim a situação havia se tornado. Enquanto Jody estava na borda com seu grupo, a situação continuava a piorar. A chuva alimentava incessantemente o riacho. A corrente, antes na altura do joelho, agora se aproximava das coxas, e a força da água dificultava os alunos de ficarem parados sem se apoiarem uns nos outros ou na parede de rocha. A aventura, que antes era emocionante, se transformou em algo muito mais sinistro, e Jody podia sentir o peso de sua responsabilidade aumentando a cada minuto que passava. Às 3 da tarde, a água estava mais escura e o som da correnteza mais alto. O desfiladeiro, antes sereno e majestoso, virou uma armadilha. Jody sabia que não poderiam ficar ali por muito mais tempo. A hipotermia estava se tornando uma ameaça real, com a água fria penetrando nos trajes de mergulho dos estudantes e a correnteza rápida tornando impossível permanecer onde estavam. Ela reuniu o grupo e tomou a difícil decisão de se mover. O plano era levar os estudantes correnteza abaixo em direção à saída, mas a realidade da situação tornou isso muito mais perigoso do que ela poderia ter antecipado. A borda em que estavam ficava a apenas 100 pés da saída do desfiladeiro. Parece uma distância curta se você está caminhando, não nadando, enquanto luta contra a forte correnteza. Jody tinha um plano que exigia precisão e sincronia. Ela pretendia usar uma bolsa de arremesso, que era uma corda presa a uma bolsa ponderada que seria jogada através do riacho para criar uma linha de vida para os alunos. A ideia era jogar a corda, ancorá-la com segurança no lado oposto e ajudar cada aluno a navegar nas correntezas furiosas um por um. Jody sabia que alguns alunos nadavam melhor do que outros. Para resolver isso, ela emparelhou os melhores nadadores com os mais fracos, amarrando-os com cordas. A ideia era que o aluno mais forte apoiasse o mais fraco, proporcionando estabilidade adicional ao atravessar a correnteza. Este método também permitiria a Jody gerenciar as travessias em pares, acelerando o processo e aumentando suas chances de sobrevivência. O primeiro passo em seu plano era para a própria Jody atravessar o riacho com Ashley Smith, uma das alunas mais fortes. Isso era importante porque, uma vez do outro lado, Jody poderia se ancorar, jogar a corda de volta através da água e ajudar a guiar os outros para a segurança. Com Jody e Ashley no lugar, o resto do grupo seguiria, agarraria a corda e a usaria como uma linha de vida para navegar através da água de movimento rápido. A primeira parte do plano correu perfeitamente. A segunda parte, no entanto, mostrou a falha no plano de Jody. O problema não era o saco de arremesso em si ou emparelhar os alunos. Era a própria corrente. Jody subestimou a pura força da água. O que havia sido um riacho gerenciável mais cedo no dia, agora era um torrente furioso. Os estudantes na borda lutavam contra a água crescente, o frio intenso e a fadiga, que começaram a prejudicar sua força e coordenação. Outro erro crítico foi o tempo. Sem relógios no grupo, era impossível acompanhar os intervalos de 5 minutos planejados entre as travessias. O pânico crescente entre os alunos só piorou a situação, alguns ansiosos para ir e outros hesitantes, inseguros quanto à capacidade de atravessar com segurança. A situação exigia precisão, mas as condições caóticas tornavam a precisão impossível. A maior falha, no entanto, foi a falta de uma ancoragem adequada. Apesar de Jody ter conseguido se fixar na margem oposta, não havia nada sólido o suficiente para manter a corda firmemente no lugar. Como resultado, a corda estava em constante movimento, dificultando aos alunos se segurarem e usá-la como um guia estável. A correnteza estava muito mais forte do que Jody esperava. Mesmo com a corda no lugar, os alunos teriam que lutar contra a força avassaladora da água.
A ideia de emparelhar nadadores fortes com fracos funcionava na teoria, mas na realidade, os mais fracos eram arrastados pela correnteza e até os mais fortes lutavam para segurar a corda. Ultimamente, o plano de Jody dependia da suposição de que a correnteza não se intensificaria a tal ponto que superaria o grupo, mas as águas da enchente eram impiedosas e o que deveria ser sua tábua de salvação rapidamente se transformou em outro obstáculo. Um a um, os estudantes tentaram atravessar. Kish Proctor, um dos primeiros a tentar a travessia, não conseguiu segurar a corda. No caos, ele foi levado pela barragem, mas milagrosamente foi resgatado mais tarde, vivo. Peter Shee, o próximo estudante, agarrou a corda e atravessou em segurança. Porém, para outros, a história teria um desfecho diferente. Portia MacPhail, Natasha Bray e Tara Gregory, incapazes de agarrar a corda, foram arrastadas pela força da água para além da barragem. Seus amigos observaram impotentes do precipício enquanto desapareciam na correnteza. Momentos depois, Floyd Fernandes e Anthony Mulder, que haviam sido amarrados juntos numa tentativa de se ajudarem, também foram levados pela barragem, incapazes de resistir ao poder da correnteza. Enquanto mais estudantes desapareciam, os remanescentes só podiam se agarrar às rochas, aguardando por socorro ou um milagre. O ar estava carregado de desespero e Jody, do outro lado do riacho, estava impotente para impedir o desastre iminente. Quando a torrente finalmente diminuiu, 6 estudantes e seu professor, Anthony McLean, haviam sido levados. Anthony, que heroicamente se amarrou a Huan Tong-Shu na tentativa de salvar o estudante, conseguiu pegar a corda a princípio, mas a força da água era demais e ambos foram perdidos para a enchente. As horas que se seguiram ao desastre foram um borrão de pânico, confusão e desgosto. Os serviços de emergência foram notificados e as operações de busca e resgate iniciadas. A notícia da tragédia se espalhou rapidamente, deixando pais, professores e a comunidade local aguardando um milagre. Mas conforme as horas passavam, a dura realidade começou a se estabelecer. As equipes de resgate chegaram ao local, encontrando aqueles que haviam sobrevivido agrupados na borda, frios, exaustos e em choque. Estudantes como Kish Proctor escaparam por pouco da morte, enquanto outros tiveram sorte de sobreviver à forte correnteza. Mas para as famílias daqueles que não retornaram, a notícia era insuportável. 6 estudantes e um professor foram perdidos, levados pelas águas da enchente. Durante o luto nacional, questionamentos emergiram. Como algo assim poderia acontecer? Como uma viagem escolar para promover trabalho em equipe e liderança se transformou em uma tragédia nacional? E mais importante, poderia ter sido evitado? Nas semanas seguintes, uma investigação foi iniciada sobre os eventos que levaram ao desastre do desfiladeiro de Mangatepopo. Os resultados foram chocantes, revelando uma série de falhas sistêmicas no Centro de Busca ao Ar Livre Sir Edmund Hillary, opção... Isso explicava a saída de muitos instrutores do centro. A tragédia não foi simplesmente o resultado de uma súbita enchente, mas mais uma culminação de tomadas de decisões ruins, treinamento inadequado e uma cultura de segurança falha. O inquérito do legista constatou que o centro falhou em várias áreas críticas. Jody Sullivan, embora apaixonada e bem-intencionada, não estava devidamente preparada para a situação que enfrentou. Ela havia recebido treinamento limitado, não tinha um mentor e foi forçada a tomar decisões de vida ou morte sem a experiência necessária. A elevada rotatividade da opção, isso indicava que o conhecimento da instituição sobre os perigos do desfiladeiro, incluindo ocorrências prévias de inundações, não foi repassado aos novos funcionários. Ainda mais condenatórias foram as denúncias de supervisão de segurança no centro. A mentalidade de faça chuva ou faça sol que havia sido incutida na cultura da opção
criou um ambiente onde superar condições difíceis era visto como parte do desafio. Também faltava comunicação clara entre os gerentes de campo e os instrutores. Jody foi deixado para tomar a decisão final, apesar dos sinais de mau tempo. Talvez uma das revelações mais trágicas seja que essa tragédia poderia ter sido evitada. A investigação observou que, se o grupo tivesse ficado na borda por apenas mais uma hora, as águas teriam baixado. Mas sem ter como saber disso, Jody tomou a decisão fatídica de se mover, desencadeando uma série de eventos que levaram à perda de 7 vidas. As famílias das vítimas estavam devastadas, porém determinadas a buscar responsabilização. A mãe de Tara Gregory, Catherine Lennon, foi uma das defensoras mais vocais por mudanças. Ela falou abertamente sobre os sinais de alerta que ignorou quando Tara enviou uma mensagem de texto brincando "Tchau, tchau, mamãe", antes de entregar seu telefone. Aquele momento, que parecia inofensivo na época, a assombrou após a tragédia. Conforme a investigação avançava, ficou claro que a opção não era um caso isolado. O setor de educação ao ar livre estava sob escrutínio, com muitos questionando os padrões de segurança e supervisão para atividades de alto risco. Relatórios mostraram que a opção já havia sofrido outros quase acidentes e até fatalidades anteriormente, mas esses incidentes não eram bem conhecidos ou tratados dentro da organização. Após o desastre de Mangatapapo, o Centro Opção foi multado em $480 mil por violações de saúde e segurança. Murray Burton, diretor do Elam Christian College, foi condecorado como membro da Ordem do Mérito da Nova Zelândia por liderar a comunidade escolar durante um evento traumático. Mas para as famílias que perderam seus filhos, nenhuma compensação ou reconhecimento preencheria o vazio deixado. A tragédia do desastre do desfiladeiro de Mangatapopo deixou uma marca indelével na Nova Zelândia. Isso gerou mudanças amplas na indústria da educação ao ar livre, com protocolos de segurança mais rigorosos e linhas de comunicação mais claras sendo implementados em todo o setor. O relatório do legista fez quase 200 recomendações para prevenir tragédias futuras, muitas delas adotadas por provedores de educação ao ar livre em todo o país. Para os sobreviventes, as lembranças daquele dia seguem marcadas em suas mentes. O som da água correndo, o sentimento de impotência e a perda de seus amigos são experiências que eles carregarão consigo pelo resto de suas vidas. E para as famílias daqueles que se foram, a dor daquele dia nunca realmente desaparecerá. No final, o desastre do desfiladeiro Mangatapopo serve como um lembrete doloroso dos perigos que podem surgir quando subestimamos o poder da natureza e superestimamos nossa capacidade de controlá-la. Apesar da tragédia ser irreversível, as lições aprendidas tornaram a educação ao ar livre na Nova Zelândia mais segura para as futuras gerações. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo. Seja audacioso e viva com coragem.